No coração árido do Velho Oeste, cercada por colinas de pedra vermelha e desertos que pareciam não ter fim, existia uma pequena cidade chamada Redstone. Não havia nada de grandioso nela, apenas algumas casas de madeira mal construídas, um salão sempre cheio de fumaça de charuto, uma pequena igreja com um sino gasto e a velha prisão de 2 celas que ficava ao lado da delegacia. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam pelo nome, onde cada passo levantava poeira e onde as noites eram tão silenciosas que até o farfalhar do vento soava como um lamento. Redstone não era próspera, mas sobrevivia. O comércio com viajantes mantinha o armazém abastecido. O salão oferecia uísque barato para afogar as dores, e a igreja dava àquelas almas cansadas uma esperança de que a vida poderia ser menos cruel do que parecia. O que mantinha a ordem, no entanto, não eram nem as moedas, nem as orações. Era a presença de um homem, o xerife John Wallace. Alto, de voz grave e olhar que atravessava até o mais endurecido dos pistoleiros, Wallace não precisava atirar para impor respeito. Sua simples presença já bastava para que os bêbados do salão pensassem 2 vezes antes de puxar o gatilho e para que forasteiros escolhessem outra cidade para causar problemas. Ele era a muralha invisível que mantinha Redstone de pé em meio à selvageria do Oeste. Os moradores sabiam que suas vidas frágeis estavam penduradas no distintivo de Wallace. Era ele quem mantinha o equilíbrio entre o caos e a sobrevivência. E enquanto o xerife permanecia, Redstone se agarrava à ilusão de paz, mesmo que fosse apenas uma fina camada prestes a se quebrar. Mas a paz no Velho Oeste nunca dura. E naquela cidade em silêncio, o destino já afiava suas garras, preparando-se para arrancar de uma vez a única figura que ainda a mantinha viva. Numa manhã qualquer, quando o sol mal havia despontado no horizonte e a cidade ainda despertava devagar, o xerife John Wallace simplesmente não apareceu. O distintivo que ele sempre carregava no peito não brilhava mais sob a luz da manhã, e a cadeira da delegacia ficou vazia como nunca antes. Às primeiras horas, pensaram que tivesse saído em alguma patrulha ou seguido atrás de forasteiros suspeitos. Mas, conforme os dias se arrastavam e sua figura imponente não retornava, a inquietação tomou conta. As versões começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Alguns juraram que Wallace havia sido visto cavalgando sozinho pelo deserto, seguindo o curso do rio, até desaparecer no horizonte. Outros murmuravam que ele havia sido emboscado por bandidos que aguardavam há tempos pela chance de derrubar o homem que nunca recuava. Mas havia também aqueles que acreditavam em algo ainda mais sombrio, que o xerife fizera um pacto com forças que ninguém ousava nomear, trocando sua vida por algo que a cidade jamais compreenderia. O certo é que sua ausência foi mais barulhenta do que qualquer duelo. As portas do salão começaram a ranger de madrugada sem que ninguém ousasse fechá-las, e os bêbados voltaram a puxar armas em discussões banais. O armazém passou a ser saqueado e famílias inteiras trancaram-se em suas casas, esperando que alguém assumisse o lugar de Wallace. Mas ninguém ousava. O xerife não havia apenas mantido a ordem. Ele havia se tornado a própria razão da cidade ainda existir. Com o tempo, a dúvida deu lugar ao medo. Não importava se havia fugido, sido morto ou levado por algo além da compreensão. Para os moradores, a verdade era clara. John Wallace havia abandonado Redstone. E uma cidade sem lei, no Velho Oeste, não demorava para afundar no próprio caos. Sem a presença de Wallace, Redstone mergulhou lentamente em um abismo sem fundo. No começo, foi apenas um copo quebrado no salão que terminou em faca levantada. Depois, uma briga de cartas que terminou em tiro. O que antes era contido com um olhar do xerife, agora se espalhava como veneno pelas ruas. As pessoas que antes caminhavam de cabeça erguida começaram a andar com os olhos baixos, desconfiadas até dos vizinhos. O salão, que já havia sido um ponto de encontro, virou território de pistoleiros e forasteiros violentos
que bebiam até cair e usavam a cidade como palco para suas crueldades. O dono do armazém foi o primeiro a fechar as portas, cansado de ver sua mercadoria saqueada sem que houvesse autoridade para defendê-lo. Logo depois, a igreja também ficou vazia. O sino que chamava os fiéis para rezar silenciou-se e o padre partiu, temendo ser a próxima vítima do descontrole. A lei desapareceu e, com ela, a esperança. Os mais pobres fugiram às pressas, levando apenas o que podiam carregar nas costas. As casas foram deixadas abertas e o vento começou a encher as ruas de Redstone com uma poeira ainda mais sufocante. Os que ficaram, ou eram covardes demais para partir, ou se tornaram parte do problema. Homens que aproveitaram o vazio para dominar o pouco que restava. Logo, Redstone não era mais uma cidade. Era um campo de batalha em miniatura, onde cada esquina escondia um duelo. Cada noite escondia um corpo. E cada amanhecer trazia o peso de mais um dia sem ordem. O nome da cidade, que já fora um ponto discreto no mapa do Oeste, passou a ser sussurrado como um aviso: não vá a Redstone. E à medida que os meses passavam, ficou claro que o que havia começado como abandono estava se transformando em algo pior. Uma maldição que ninguém ousava enfrentar. O caos que tomou conta de Redstone não ficou apenas no roubo e no sangue. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer, como se a ausência de Wallace tivesse aberto as portas para algo mais sombrio do que o simples crime humano. O primeiro sinal foi a noite em que o salão pegou fogo. Ninguém soube dizer quem acendeu a chama, mas muitos juraram ter visto luzes dançarem sozinhas nas janelas, como se o próprio prédio tivesse se incendiado por vontade própria. O fogo consumiu o lugar inteiro, mas não se espalhou. Parou exatamente nas paredes de madeira carbonizada, como se uma mão invisível controlasse as chamas. Depois vieram os desaparecimentos. Um ferreiro foi visto entrando em sua oficina e jamais saiu de lá. Quando a porta foi arrombada, encontraram apenas o martelo caído no chão e um silêncio gelado. Dias mais tarde, uma criança sumiu de sua cama durante a madrugada. Os pais gritavam que ouviram o sino da igreja tocar sozinho naquela noite, mesmo que ninguém mais estivesse ali para puxar a corda. Aos poucos, os moradores passaram a acreditar que não era apenas o abandono que destruía Redstone. Era uma maldição. Alguns diziam que o espírito do xerife havia voltado para punir aqueles que não defenderam a cidade em sua ausência. Outros acreditavam que o próprio pacto que levara Wallace embora agora cobrava seu preço, mergulhando o lugar em uma escuridão impossível de conter. Viajantes que passavam por perto evitavam entrar. Contavam histórias de cavalos que empacavam diante da estrada, recusando-se a seguir adiante, e de vozes sussurrando seus nomes no vento. Quem ousava atravessar as ruas desertas descrevia sentir olhares invisíveis os acompanhando, e muitos juravam ouvir disparos ao longe, mesmo que não houvesse ninguém ali. Redstone não era mais uma cidade, era um fantasma, um corpo vazio, condenado a reviver eternamente os gritos, tiros e silêncios de um povo que perdeu seu guardião, e junto com ele, sua própria alma. Com o tempo, ninguém mais ousou viver em Redstone. As casas ficaram de portas abertas, tomadas pela poeira e pelo ranger constante do vento que atravessava as frestas. As ruas de terra, antes marcadas por cascos e passos apressados, foram engolidas por mato seco. O sino da igreja, agora enferrujado, tocava sozinho em noites de tempestade, espalhando um som lúgubre que se misturava ao trovejar distante. Os poucos viajantes que ainda se arriscavam a passar pelo vale evitavam olhar diretamente para a cidade. Era como se até o ar em volta carregasse um peso estranho, difícil de explicar. Muitos afirmavam que, ao atravessar as ruas desertas, sentiam uma pressão no peito, como se estivessem sendo observados por dezenas de olhos invisíveis. Alguns juravam ver a silhueta de um homem de chapéu no fim da estrada, parado, imóvel, olhando em silêncio. Para uns, era o espírito do xerife Wallace, condenado a vigiar eternamente o lugar que abandonara.
Para outros, era apenas a projeção da culpa de quem ousava lembrar daquela cidade esquecida. Redstone se tornou um nome proibido nos mapas. Comerciantes riscavam a rota, viajantes mudavam o caminho, e até os caçadores de recompensas evitavam passar por lá, temendo encontrar não bandidos, mas ecos de algo pior. Com o tempo, a cidade passou a ser lembrada não como um ponto no deserto, mas como um aviso. Onde não há lei, nasce a maldição. Até hoje, em noites silenciosas do Velho Oeste, há quem diga que é possível ouvir não só o sino da igreja, mas também os ecos de tiros e gritos que nunca cessam. Redstone deixou de ser apenas uma cidade. Tornou-se um fantasma eterno, uma ferida aberta no coração do Oeste, lembrando que nem sempre o abandono vem dos inimigos. Às vezes, nasce da partida de quem deveria proteger.